Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo mais uma vez. Estamos ao vivo. Nossa live hoje segunda-feira, lembrando para você que acompanha aí, tem live domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Esses são os dias de live. Já tem gente entrando aí, Matheus. Boa noite, boa noite. Como sempre, eu vou esperar mais um pouco aqui, esperar mais algumas pessoas acessarem aí a live, perceberem que eu já estou em live, já estou conectado, vou esperar alguns minutos, estou sendo pontual aqui, 7h30 da noite, certinho. Hoje eu não avisei com muita antecedência que ia ter live. Vamos ver quantas pessoas vão conectar hoje. Então vamos esperar mais um pouco. Algumas pessoas online. Boa noite, Marcionei, boa noite, pessoal. Neto entrando. O assunto de hoje é interessantíssimo, gente. Interessantíssimo. Sugestão de um seguidor, de um de vocês aí. Sugestão do Igor. O Igor que acompanhou a live ontem. Qual o tema hoje, Neto? Planejamento de materiais, a responsabilidade de compras ou do planejamento de produção? E claro que eu vou explicar sobre planejamento de materiais, toda a estrutura, tudo que você precisa fazer para você estruturar o planejamento de materiais. E aí eu entro nessa parte aí sobre divisão de responsabilidades, quem é responsável por o quê e quem precisa tocar cada parte aí do planejamento. Boa noite, gente. Mais gente entrando. Vou esperar mais um pouquinho. Espera mais um pouco. 7h31, eu tô sendo pontual aqui. No início, 7h31. Cícero, boa noite, Cícero. Tudo certo com você? Boa noite, Fernanda. Daqui a pouco eu tô esperando só mais um pouquinho, já começo aqui a live. Já falei um pouquinho sobre o tema, mas vou falar de novo qual o tema da live. Tema super importante, super crítico e tem muita coisa para falar sobre planejamento de materiais, sobre toda essa estrutura e eu vou começar, tá? 7h32. Vou começar a falar do tema planejamento de materiais, responsabilidade do planejamento de produção, responsabilidade de compras, quem é responsável pelo planejamento de materiais, por definir o volume e, claro, que eu vou explicar planejamento de materiais com profundidade aqui para você poder saber exatamente como você estrutura o planejamento de materiais e o que você precisa levar em consideração para você estruturar essa área. E quando a gente fala sobre planejamento, programação e controle de produção, PPCP, tem duas, na verdade tem três áreas implícitas quando você ouve sobre PPCP. Primeira área implícita é o próprio planejamento de materiais. Segunda área, planejamento de demanda. Terceira área, planejamento dos estoques. E sim, você precisa planejar os estoques. Tem várias técnicas de proteção com estoques, não é só o estoque de segurança que é uma técnica de proteção, tem várias e você precisa conhecer essas técnicas para você planejar os estoques. Então, planejamento, programação e controle de produção tem áreas que estão implícitas. Planejamento de materiais é uma delas. E além disso, além de ter áreas implícitas, quando você olha planejamento, programação e controle de produção e olha para SNOP, olha para IBP, olha para SNOI, que são SNOP, vou recordar, tá? Sales and Operations Planning, SNOE, Sales and Operations Execution, IBP, Integrated Business Planning. Quando você olha para essas áreas, você está pegando PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção, e está dividindo em horizontes diferentes e em granularidades diferentes. Então, essa é a grande diferença. E eu falei sobre que eu ia falar sobre planejamento de materiais e estou dando uma volta aqui para explicar para você que planejamento de materiais está dentro do PPCP e acabei entrando em SNOP, SNOI, em todas essas outras siglas. Mas, enfim, seguindo aqui. Dado que você já sabe que o planejamento de materiais ele está implícito ali dentro do planejamento, programação e controle de produção. Se você trabalha com planejamento de produção, é óbvio que você depende dos materiais ali para você fazer um planejamento decente. E eu vou além, tá? Para você, profissional que está
querendo se desenvolver na carreira, querendo ter mais conhecimento, o planejamento de materiais, ele tende a ser, eu vou falar entre aspas, tá? Mas o conhecimento do planejamento de materiais, ele tende a ser mais importante, porque isso abre mais possibilidades na sua carreira. Quando você olha para indústria, para fábrica que tem planejamento de produção, o Brasil tem mais ou menos 350 mil indústrias. Isso de diversos portes, indústrias principalmente de transformação. A maior parte disso é a indústria de transformação. E se você vai para varejo, para lojas, para tudo que depende de estoque, isso vai para muito mais do que 350 mil, e aí tudo que depende de estoque precisa de planejamento. E a disciplina, o que você aprende no planejamento de materiais, você também aplica, por exemplo, quando você vai fazer abastecimento de lojas, quando você vai principalmente abastecimento de lojas, tá? Acho que esse é o melhor exemplo. É a disciplina do planejamento de materiais. Definir ali a quantidade e comprar ali no momento certo. Então, o planejamento de materiais está implícito e você precisa saber como estruturar o planejamento de materiais aí da forma correta. E ó, para quem não participou das outras lives, podem mandar perguntas aí, comentários, porque eu respondo. Eu vou pegando aí os comentários de vocês e respondendo e usando aqui na live também para poder passar o conhecimento com mais estrutura. Vocês conhecem muito mais do que eu em várias coisas e o comentário de vocês é fundamental aqui, super importante para ajudar no andamento da live. E aí, voltando, né? O tema, planejamento de materiais, a responsabilidade de quem? De compras do planejamento de produção. De quem? Quem é responsável por definir ali os volumes, por fazer o controle, por negociar com o fornecedor, negociar as quantidades com o fornecedor, negociar o planejamento das entregas. Mas antes de falar disso, eu preciso falar 4 coisas que você precisa olhar, 4 vou chamar de grupos de conceito que você precisa olhar quando você vai fazer o planejamento de materiais. Primeiro deles, eu vou falar dos 4 e aí depois eu entro no detalhe de cada um deles e vou explicar como o planejamento de materiais está conectado com cada um desses grupos de conceitos. Primeiro deles, ambiente produtivo, que eu chamo de modelo de negócio. Dentro do método LBP, eu chamo isso de modelo de negócio porque tem impacto em várias partes da operação e eu já vou falar sobre os ambientes produtivos aqui e como o planejamento de materiais ele impacta cada tipo de ambiente produtivo e o contrário também, como cada ambiente produtivo impacta o planejamento de materiais. Então, primeira coisa, ambiente produtivo, tem que conhecer no detalhe. Segunda coisa, processo produtivo. Cada processo produtivo demanda um tipo de planejamento de materiais. Cada processo produtivo vai demandar um nível de autonomia no planejamento de materiais e você vai entender mais sobre isso quando eu falar. Terceiro ponto, ciclo de vida do produto também impacta diretamente no planejamento de materiais. O produto nasce, cresce, entra em maturidade, depois ele cai. Em que momento o produto que você. O produto que depende do material está? Em que momento ele está? Para você tomar decisão aí relacionada a planejamento de materiais. E aí, o quarto ponto, layouts de produção. Dependendo da forma que a manufatura está desenhada, você tem um jeito diferente para fazer o planejamento de materiais. E aí tem até uma análise para você fazer e olhar como é a sua manufatura. Ou, por exemplo, se você está chegando em uma manufatura nova, em uma planta nova, você consegue identificar qual o modelo ali de manufatura para você poder estruturar o seu planejamento de materiais da melhor forma possível. E aí falem vocês aí, quem está online, sobre planejamento de materiais. Como vocês encaram isso? Quais são as grandes dores? Deixem nos comentários aí que eu vou respondendo aos poucos. E então eu vou voltar lá no primeiro que eu falei, ambiente produtivo. Você tem basicamente 5 ambientes produtivos. MTS, que é produto Make to Stock, feito para estoque. MTO, Make to Order, que é feito sob demanda, então depois de receber um pedido. Assembly to Order, que é montado, fica um processo final ali, que é montado só depois de receber o pedido do cliente. Engineer to Order, que são projetos de engenharia, projetos maiores. E tem um quinto tipo que é um modelo de customização em massa.
Para cada um desses tipos, você tem um planejamento de materiais diferente. E por quê? Quando você vai para um modelo MTS, Make to Stock, feito para estoque, quando você define que um produto é feito para estoque, você fez uma análise ali do histórico e provavelmente, para não falar com certeza, você avaliou que aquele material ele tem uma venda relativamente constante. Claro que ela varia, né? É difícil você encontrar um produto que tem uma venda constante, ela varia, mas ela é relativamente constante. E dado que você tem uma venda constante, eu vou colocar como constante aqui, tá? Dado que você tem uma venda constante, as suas decisões em relação aos materiais que você usa nestes produtos, elas são diferentes. E por quê? Tá? Primeira decisão que é diferente. Quando você está fazendo o planejamento de materiais para produtos make to stock. Você, num produto make to stock, feito para estoque, produzido para estoque, uma das coisas que você precisa fazer é dimensionar o estoque de segurança. E você não pode, por exemplo, ter estoque de segurança em excesso no produto acabado e no material daquele produto acabado. Você tem três formas de avaliar a segurança. Ou você coloca a segurança no produto acabado, ou você coloca a segurança no material, ou você tem equipamento ocioso que pode reagir quando você tiver uma variação de demanda no produto acabado. Então, quando você vai avaliar o seu planejamento de materiais, você precisa levar isso em consideração, porque você não pode colocar muita segurança no produto acabado e, ao mesmo tempo, colocar muita segurança no estoque dos materiais. Você vai duplicar a segurança. E em muitos casos eu vejo a empresa triplicando a segurança. Ela tem equipamento ocioso, tem uma linha ali de produção que está ociosa, então ela pode ligar aquela linha de produção a qualquer momento. Tem a linha ociosa, tem estoque de segurança do produto acabado e tem estoque de segurança do material que vai naquele produto acabado. Isso é um erro, tá? Você está alocando capital aí no lugar errado. Então, primeira avaliação que você precisa fazer. Segundo ponto, quando você vai para um item make to order, que é feito sob encomenda. Aqui é muito crítico, pelo seguinte: você provavelmente chegou na conclusão de que um item ele é ele é feito sob encomenda, porque ou ele tem um nível de personalização muito alto, esse pode ser o primeiro ponto, um produto com um nível de personalização muito alto, ou o produto ele tem muita oscilação na venda. Ele vende, por exemplo, 5.000 unidades em um mês, depois ele vende 500 unidades, depois ele vende 9.000 unidades, depois ele vende 200. Ele tem muita oscilação na venda, então não faz sentido você colocar aquele produto no estoque. E pensando dessa forma, você precisa ter a segurança nos materiais. Então a sua análise, o seu planejamento de materiais, ele é completamente diferente quando você olha para um produto make to order, feito sob encomenda, quando você compara com um produto make to stock, que é feito para estoque. A análise de materiais é completamente diferente. No produto make to stock, como eu falei, feito para estoque, a sua proteção ela pode estar ou no produto acabado, aí o Neto falando, sofro nível de personalização complicado. Já falo sobre isso, Neto. Volto no seu comentário aqui, mas muito bom ponto. Personalização é um ponto extremamente crítico e eu já senti a sua dor, tá? A sua dificuldade aí, ô Neto. Mas já falo sobre isso. E o Igor entrou, Igor, eu tô pegando a sua sugestão de tema aqui, tô desenvolvendo a sugestão que você me mandou hoje, tá? Já tô usando hoje o tema aqui, o Igor, na live. Ó, tô dando os créditos aí pro Igor, ele que mandou o tema. Então, seguindo. Não sei se ele ouviu aí. Espero que ele tenha ouvido. Se ele não ouviu, eu falo de novo daqui a pouco. Mas eu falei sobre itens make to stock, feitos para estoque, e make to order. O planejamento de materiais nesses dois tipos de item é completamente diferente e o ponto que você coloca a proteção também. E no item make to store, make to order, feito sob encomenda, você precisa tomar muito cuidado quando você define um prazo. Opa, Igor, boa. Não, depois você pega o começo da live aí. Depois você pega o comecinho que vai ficar gravado, Igor. Muito bom. E bom ver você por aqui. Seguindo. Oh, me perdi aqui, ó. Make to order, eu tava falando sobre make to order, sobre deixa eu lembrar. Esqueci. Make to stock, make to order. Tava falando sobre variação, sobre. Lembrei.
Você precisa tomar muito cuidado quando você define os prazos de entrega dos seus produtos feitos sob encomenda, que são os make to order. Por quê? Porque essa definição de prazo de entrega, ela precisa estar diretamente conectada com os seus materiais. Se você tem um produto que tem um nível de oscilação que eu falei, 5.000 unidades no mês, 500 no outro, 800 no outro, qual vai ser o seu prazo de entrega? Se você tem material suficiente para cobrir o pico da oscilação, perfeito. Você pode colocar o prazo de entrega como só o lead time, ali, o tempo de produção. Mas, se você não tem material suficiente para cobrir o pico da oscilação, o seu prazo de entrega padrão precisa levar isso em consideração. Então, perceba como o planejamento de materiais ele é diferente quando você olha para cada ambiente produtivo, para cada modelo de negócio. Eu vou falar dos outros aqui também. Assembly to order, que é. Eu dei o exemplo ontem da Dell. Na live. Ontem foi, live de domingo. Dei o exemplo da Dell. A Dell tem um modelo de negócio que ele é assembly to order. Ele é feito para montagem. O produto ele só espera por uma montagem final. Então, quando você faz um pedido de um computador no site da Dell, você faz a configuração ali do computador. Eu quero mais memória, quero uma placa de vídeo tal, quero isso, isso. A Dell tem meio que um padrão de produto intermediário e faz a etapa final do processo só. E aí o prazo de entrega é muito mais curto. E ao mesmo tempo ela consegue trabalhar com muito menos estoque. Ela não tem um produto final ali disponível. Ela tem menos itens em estoque, porque um item que está em estoque, ele pode servir para, sei lá, 20 configurações diferentes. Então ela consegue trabalhar com menos estoque. E o planejamento de materiais com um modelo de negócio assembly to order, que é esse exemplo da Dell, é completamente diferente também. Por quê? Você precisa tomar muito cuidado. Primeiro que você tem muito mais estabilidade nos produtos intermediários, então a compra dos materiais que são utilizados nos produtos intermediários, ela fica muito mais facilitada, você tem estabilidade ali, tá? E você está formando estoque, você forma estoque dos produtos intermediários, então é um planejamento de materiais mais, entre aspas, tranquilo. Só que na ponta pode ter muita oscilação naqueles componentes que são utilizados ali no final do processo produtivo. E aí você precisa tomar muito cuidado. O nível de acompanhamento é diferente. É quase um just in time, o Neto. Quase isso. Quase isso. Porque eu não falo que é um just in time pelo seguinte, porque é que o just in time você tem várias formas de olhar para ele, tá? O mundo ideal é ter o produto pronto disponível para você atender no prazo. Só que aí vai contra as regras ali do Lean que estão ali dentro do que o just in time ele acaba entrando dentro do Lean. Então, não é um just in time, é uma forma que a Dell encontrou para trabalhar com menos estoque e aí consequentemente menos capital de giro e ainda assim ter um prazo de entrega super competitivo. Porque você vai lá e coloca um pedido, o computador ele não está pronto, mas a Dell entrega em 5, 6 dias. Eu não sei nem qual o prazo de entrega de hoje, tá? Mas a Dell é super rápida na entrega. Só que não tem o produto na prateleira, o produto não está pronto. Só que aí, consequentemente, consegue trabalhar com muito mais margem, com muito mais resultado, porque o nível de capital alocado ali na operação ele é muito menor, muito menor. É muito diferente você colocar no estoque e ter que controlar 50 SKUs ou 50 itens de ter que controlar 10 itens. É muito diferente. Quando você trabalha nesse modelo da Dell, você consegue fazer isso. Então, ambiente produtivo. Planejamento de materiais ele é diferente em cada um dos ambientes produtivos, em cada um dos modelos de negócio. Coloca isso em mente e conecta uma coisa na outra, tá? Você precisa conectar o seu planejamento de materiais com o seu dimensionamento do estoque de segurança, com a sua ociosidade de máquina. Eu vou dar um exemplo aqui só para você entender. Eu vou voltar um ponto, né? Você tem três formas de construir segurança. Ou está no estoque do produto acabado, ou está na ociosidade dos equipamentos, na disponibilidade de máquina,
ou está no estoque dos materiais, tá? Em um desses 3 pontos. Se você tem ociosidade de máquina, então você identifica que você tem uma linha de produção específica que ela é ociosa. Ela é ociosa. E aí você não precisa formar estoque dos materiais e tomar risco dos produtos e tomar risco de sobra do estoque dos produtos. Vamos supor que essa máquina ociosa ela produza 50 itens, tá? Uma picadeira ali de produto, um monte de setup, enfim. Ela produz 50 itens. Só que esses itens eles oscilam demais na venda. É muito mais inteligente você colocar o estoque nos materiais, deixar o estoque dos materiais ali disponível, redondo, e aí entrou um pedido, liga a máquina e você vai fazendo essa picadeira de produtos conforme os pedidos vão entrando. É muito mais inteligente, você reduz o risco de sobra de estoque. Então por isso que eu falo que você tem que conectar todas as pontas. Não adianta você olhar só uma parte da sua operação. Se você olhar só uma parte, isso vai ser um problema, tá? Então falei de ambiente produtivo, modelo de negócio, deixa eu voltar aqui nas perguntas. Nível de personalização que o Neto falou, sofro demais com isso. E entender a sua sazonalidade, sim. Isso de personalização, ô Neto, você tem que olhar a operação como um todo. Eu sei que eu vou ser repetitivo aqui no que eu vou falar, mas você tem que olhar a operação como um todo. E não dá para olhar a personalização só como algo ruim. Dado que o seu modelo de negócio exige personalização, como você melhora isso? Primeira coisa, portfólio de produto. Você tem que olhar o seu portfólio. Tem produtos semelhantes? Tem algum produto que eu consigo dar um passo para trás aqui na cadeia para antecipar a produção, antecipar alguns processos, e aí eu deixo só a personalização ali para o final. Eu consigo fazer isso? Meio que pensando no modelo da Dell, que eu trouxe aqui de exemplo, o Neto. Então, você tem que olhar o todo. E, de novo, se o seu modelo de negócio exige personalização, você precisa encontrar eficiência na personalização. Não é trivial, não conheço o seu modelo de negócio. Se você puder dar um pouquinho de detalhe aqui nos comentários, eu ajudo e aí conecto com o planejamento de materiais também, tá bom? Mas, de novo, se é uma exigência do modelo de negócio, você vai ter que encontrar uma forma inteligente para trabalhar com eficiência. E aí, forma inteligente é olhando todos os pontos, inclusive o cliente final, tá? Vou te falar mais um ponto. E reforçando, tá? Não conheço o seu modelo de negócio, então talvez essa ideia fique muito no ar aqui, mas ela funciona dependendo do modelo de negócio. Se você tem muita personalização, quanto mais você fala com o cliente, mais você antecipa a demanda, tá? E menos variação você tem ali no seu processo produtivo em função da personalização. Então, conversar com frequência com o cliente, isso ajuda demais. Pode falar, ô Neto, o que exatamente eu descrevo, pode falar o tipo de produto, o tipo de produção, o processo produtivo, que aí eu ajudo, eu desenvolvo melhor aqui a resposta. Então eu falei do primeiro ponto, que está conectado com o planejamento de materiais, que você precisa olhar. Ambiente produtivo, que eu chamo de modelo de negócio, esse foi o primeiro. Segundo, processo produtivo. E aí, processo produtivo, eu estou quebrando em 4 partes, tá? Primeira parte de processo produtivo, processo com centro de trabalho. Então, você tem uma sequência ali com o centro de trabalho, processo em lote, processo em linha e processo contínuo. Eu vou de trás para frente, tá? Processo contínuo, vou trazer um exemplo aqui. Produção de resina plástica. O que tem de produção de resina plástica? Como é a produção de resina plástica? É uma torre gigantesca, da altura de um prédio assim, que tem, sei lá, 10 andares, gigantesca, e aí o produto vai passando por vários processos ali dentro, ele é contínuo, você não consegue interromper a produção, não tem como interromper. É impensável interromper a produção. Vai passando por tudo, várias etapas ali, vários processos químicos, e aí depois chega lá no final, tem a resina plástica, e aí é uma resina padrão. E aí no final você pode ter as personalizações ali. Mas o planejamento de materiais em um processo contínuo é completamente diferente. Você não pode nem pensar
em ter falta de material. Nem pensar. Imaginar que vai faltar material te custou R$ 1 milhão ali, a interrupção de produção da linha. É impensável parar uma linha de produção dessa. Impensável. Se você quiser pesquisar, pesquisa aí. Planta de produção de resina plástica. É uma planta gigantesca e um processo contínuo. Aí tem resina plástica, tem produção de fluidos também. Vários fluidos são produzidos dessa forma. Então, o planejamento de materiais ele é diferente. Segundo tipo, que eu falei que eu ia falar de trás para frente, produção em linha. E aí o melhor exemplo aqui é a linha de montagem da indústria automotiva ou qualquer outra linha de montagem. Mesma coisa. Interromper uma linha de montagem é algo extremamente crítico, porque a produção ela precisa continuar. A falta de um componente interrompe a produção. E até fazendo um parênteses aqui, eu trabalhei muito tempo fornecendo para a indústria automotiva. E eu lembro de verdade que uma vez a gente quase parou a linha de produção da Mercedes aqui no Brasil por falta de um componente. E foi um caos, tá? Foi um caos. E aí a Mercedes ela cobra, eu não sei como funciona hoje, tá? Mas na época cobrava multa dos fornecedores se tivesse interrupção da linha de produção. Um caos, só que deu certo, tá? No final deu certo. E então produção em linha não pode faltar material e não pode nem pensar em faltar material também, da mesma forma que o processo contínuo. O prejuízo é menor, tá? Porque no processo contínuo você vai perder todo o material que está ali dentro do equipamento. Você interrompeu, você perdeu tudo. Você tem que limpar o equipamento inteiro, aí você tem que reiniciar, demora muito tempo para reiniciar, então é caótico. Processo contínuo, normalmente eles interrompem a produção uma vez por ano. Tá? Uma vez por ano para fazer uma manutenção geral e aí depois volta e fica produzindo o ano todo. Então não pode nem pensar em faltar material. Linha de montagem também. E aí eu vou para um outro processo, que é o processo em lote. E esse aqui eu vou usar um exemplo, porque esse exemplo eu vivi e eu tenho muita clareza dele. Tá? Produção em lote. E aí você vai entender que o planejamento de materiais é diferente em cada processo produtivo, em cada um deles. Produção em lote. Como era o processo, tá? Processo em lote tem vários formatos, vou falar de um mais claro, que fica mais simples de entender. Produção em batelada. Então imagina o seguinte: você tem um tambor, tá? Um tambor mesmo, que faz só que ele está ele está num equipamento, ele faz um processo de tamboreamento. Então os insumos são colocados ali dentro, faz uma mistura e aí o produto acabado ele tá finalizado ali. E essa empresa produzia aromas, fragrâncias, minto, produzia fragrâncias. Então produzia fragrância para Natura, para Avon, para várias empresas de cosmético, tá? Várias. Para Unilever, na parte de produto de limpeza, fragrância para produto de limpeza, várias. E essa indústria, ela tinha vários tamanhos de tambor. Eu tinha um tambor, eu não vou lembrar exatamente os tamanhos, eu vou falar aqui mais ou menos a proporção. Então, tinha um tambor que processava 100 quilos, tinha um tambor que processava 500 quilos, o outro que processava 1.000 quilos, o outro de 2.500 e o outro de 5 toneladas. E qual o ponto da produção em lote assim? Para eu processar 5 toneladas, eu demoro 8 minutos, por exemplo. Para eu processar 100 quilos, eu demoro os mesmos 8 minutos. Você mistura os componentes, tem que processar ali, misturar por 8 minutos, e aí sai o volume de produção. E aí qual o problema? Vamos supor que você tem um pedido de 5 toneladas de um item. Só que você não tem material suficiente para processar as 5 toneladas de uma vez. Você tem, por exemplo, para 500 quilos. O que você faz? Você usa o tambor de 500 quilos. Aí depois chegou mais material. Aí você usa de novo o tambor de 500 quilos. E aí o tambor grande ele fica ocioso. E isso é caótico para uma produção. Caótico, porque aí você tem um tambor que deveria está muito bem utilizado, seu volume de produção deveria ser muito alto, só que pela falta de material, pelo problema no planejamento de materiais, você cria um monte de confusão e acaba usando só as máquinas menores, só os tambores menores. E era exatamente isso que essa empresa tinha de problema, exatamente isso. Eu lembro claramente que eu entrei.
80% dos materiais eram importados. Eu falei sobre isso, acho que na live de ontem também, mas eu vou falar, estou falando aqui com mais detalhes, eu estou focando no planejamento de materiais. 80% dos materiais eram importados, e aí, óbvio que vai ser caótico, né? Você planejar com 80% dos materiais importados, e aí faltava material o tempo todo na produção. E aí, a partir do momento que então, o planejamento de materiais ele era o gargalo daquela operação. Era ali, tinha que resolver o planejamento de materiais. Tinha que deixar aquele pedaço redondo. E aí fica uma lição de foco também para você. Quando você entra numa operação, você tem que fazer um diagnóstico e ver o que é gargalo, o que é crítico, qual a primeira coisa que você precisa resolver. Nesse caso, era o planejamento de materiais. Então, planejamento de materiais é resolvido. Parou de faltar material, o tambor de 5 toneladas, o tambor de 2.500 quilos, eles começaram a ter utilização máxima. E aí, recorde de produção, custo de transformação no menor valor histórico, tudo melhorou. Tudo melhorou. Tudo, tudo, tudo. E aí, planejamento de materiais. E por quê? Então, só para você entender por que é importante você olhar o planejamento de materiais pensando no processo produtivo. Trouxe esse exemplo. Aí tem um outro exemplo, um outro processo produtivo, que é o processo baseado em centro de trabalho. E aqui dá para quebrar em. Eu vou conectar com layout de produção, tá? Não vou falar de centro de trabalho aqui agora não, porque eu vou falar de layout de produção depois, e aí em layout de produção a explicação fica melhor. Mas eu falei de dois blocos de conceito que você precisa olhar com profundidade para poder fazer o planejamento de materiais. Falei do primeiro, que é modelo de negócio, ambiente produtivo, e o segundo, processo produtivo. No processo produtivo, eu vou te falar de uma outra coisa aqui, depois pesquisa sobre isso, pesquisa no detalhe, mas é análise VAT. VATI. O que é uma análise VAT e como isso interfere no seu processo produtivo, interfere no seu olhar de produção e interfere no seu planejamento de materiais. O que é uma análise VAT? Isso aí tem na teoria. Você tem 4 tipos de produção, tá? Produções em V, então o material entra na ponta, aí ele vai passando por vários processos e o mesmo material ele vai sendo transformado e aí lá na ponta vários produtos são feitos, então a produção ela é em V. Você tem a produção em A, que aí você tem vários materiais diferentes que vão passando por processos diferentes, aí depois isso vai se juntando e aí lá na ponta você tem menos materiais no final. Produção em T, um material só, ou um grupo de materiais ali vão seguindo em linha e depois eles viram vários materiais, ou produção em I. Em I, o melhor exemplo é esse fluxo contínuo que eu falei que ele é contínuo ou linha de montagem. Então, olhar análise VAT também é importante para você saber em qual ponto o material está entrando no seu processo e se esse processo ele é um gargalo ou não. Porque pode ser que você tenha um material que ele entra lá no meio da operação, que ele não pode faltar de jeito nenhum também. E aí você tem outros materiais que podem faltar e você está dando uma atenção enorme para o material que pode faltar e não está olhando esse material que é mais importante do que muitos outros. Então, olha esse tipo de análise também e aí conecta com o que eu falei de processo produtivo. Conecta essas coisas. Depois eu vou falar dos outros 2 pontos. Deixa eu pegar os comentários aqui. O Neto falou. Vamos ver o que você falou aqui, Neto. Hoje a empresa que eu estou é uma fábrica de EPIs. Blusão de solda, barbeiro, luvas, toucas de solda. Para entender, a empresa na realidade não tem um PCP. Entrei para implantar o PCP. Hoje eu pensei em fazer os produtos intermediários. Entra um item com botão, zíper ou velcro, é só fazer o processo conforme a necessidade do cliente. Ó, exatamente isso, Neto. Você tocou num ponto extremamente importante da personalização. Gestão e tem isso é quase gestão do portfólio de produtos. Tem uma etapa anterior que você pode trabalhar, que é a gestão do portfólio, para você entender se o cliente precisa de todos aqueles produtos ou se ele tem alguma alternativa que ele pode comprar. Então, tem um passo anterior que você pode dar. Isso que você está fazendo é excelente. E aí, eu não vou falar sobre esse ponto hoje, eu vou fazer uma live, vou até anotar para fazer uma live só sobre isso. Formas e técnicas de proteção com estoques. Dado que você vai fazer um produto intermediário,
Você pode construir, por exemplo, um Kanbanzinho que vai puxando desse produto intermediário para você não precisar ficar tomando conta dessa parte da produção. Entende? Você pode automaticamente reabastecer, por exemplo, você falou de botão, zíper ou velcro, reabastecer caixas ali de Kanban com esses insumos também. Então, o caminho que você está indo é esse. Isso vai resolver muito da personalização. E eu acredito que, inclusive, você deve ter personalização com o nome do cliente bordado, ou a estampa, não lembro o nome da estampa, do processo com estampa, ou a estampa, e mesma coisa. Se você leva isso pro final, é muito melhor. E aí, claro que você precisa ter a proteção no final. E que proteção você vai ter no final? Disponibilidade de máquina ou disponibilidade de mão de obra. Quando a gente fala de confecção, é muito comum uma operadora ou um operador ali de confecção conseguir operar em alguns tipos de máquina. E aí eu conheço os tipos de máquina, tá? Você tem máquina reta e overlock. Ó, conheço, hein? Máquina reta e overlock. Minha mãe era costureira, tá? Ela trabalhou em indústria de confecção muito tempo. E aí a operadora, ela pode operar ali em máquina reta ou operar overlock. Sabe colocar botão, sabe fazer o processo, sabe colocar zíper. E você pode deslocar as operadoras dependendo da sua demanda. Então você pode, por exemplo, durante um pedaço mais ocioso do mês, formar estoque dos intermediários. E aí, quando dá um pico de venda, essa mão de obra é deslocada lá para o final da produção, e aí você consegue atender a demanda ali a demanda com mais velocidade. E você diminui muito a quantidade de produtos que você precisa manter em estoque. Ó, esse é o caminho, tá, Neto? É exatamente isso que você está fazendo. Só que faz todo o dimensionamento da manufatura da forma correta, entende? O dimensionamento de capacidade em cada uma das etapas, entender se tem alguma sazonalidade dentro do mês. Tem muita empresa que tem uma enxurrada de pedidos ali no final do mês, na última semana. Inclusive, comente aí se você vive esse problema, essa confusão. E se esse for o seu caso, você consegue colocar a mão de obra, antecipar muito da produção do intermediário, e aí depois só o produto final ali, só a parte final. Esse é o caminho, Neto. Se você quiser me mandar mais detalhes no direct, com certeza eu te ajudo aí com mais detalhes, tá? Com mais profundidade. Você falou de carimbo a quente aí de acordo com o cliente, exatamente. Aí é um processo só lá no final, né? Boa, muito bom. Então falei de ambiente produtivo, que é modelo de negócio, processo produtivo, que você precisa saber quando você está fazendo planejamento de materiais, e terceiro ponto, ciclo de vida do produto. Isso não serve, não funciona, não serve. Não acontece em todas as empresas, mas você precisa ter isso em mente, porque em algum momento você pode entrar em uma empresa que tem esse tipo de problema, tá? Eu já volto aqui, só vou pegar o comentário do Neto, ó. 15 dias que você iniciou, ainda não tenho todas as informações. É um excelente momento, Neto, para você construir isso e entregar resultado. Tá? Me procura no direct que, se você me trouxer mais detalhes ali, eu posso te ajudar. E excelente momento para você entregar resultado e quando você consegue entrar em uma operação e já entregar resultado logo no começo, as suas chances de crescimento são enormes. O exemplo que eu dei daquela operação ali que tinha um planejamento de materiais e 90% dos materiais eram importados, naquela época eu era analista pleno, eu tinha entrado como analista pleno. Em 2 meses eu estava cotado a coordenador. Estavam querendo que estavam conversando sobre uma possibilidade de ser coordenador da área, porque eu comecei a entregar resultado muito rápido. Então, vale o mesmo para você, Neto. E pela ideia que você está trazendo aqui, com certeza você está no caminho certo, tá? Não tenho dúvida. E de novo, já falei, vou falar a quarta vez aqui, me procura no direct que eu te ajudo ali. E aí voltando, né, que é o terceiro bloco aqui de conceito. Ciclo de vida do produto. Você pode não estar em uma empresa que tem esse tipo de problema, mas se você for crescer e se desenvolver, você
talvez passe por esse tipo de empresa, por empresas que têm esse tipo de problema, e aí o planejamento de materiais ele é diferente em cada uma dessas etapas. Todo produto ele passa por 4 fases: lançamento, então lançou um produto, ele cresce, crescimento, maturidade e aí depois declínio, as vendas começam a cair, dependendo do tipo de produto ele cai e estabiliza num certo volume ali. E cada etapa exige um planejamento de materiais diferente e eu já vi muita empresa cometendo erros gigantescos nesse processo. Por exemplo, lançamento de produto. Quanto vai vender um produto novo? Me fala quanto vai vender. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Qualquer número de venda de um produto novo é um chute. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu já vivi isso várias vezes. Ah, faz uma conta, faz a conta tal. Ah, se tantos clientes comprarem. É tudo estimativa. Chute, na verdade, não é uma estimativa redonda, é chute. E aí a consequência disso é um problema gigantesco no estoque dos materiais. Porque se você faz uma estimativa muito superestimada de venda de um produto, aí você tem duas opções, né? Você faz o estoque, forma o estoque do produto, tá? E aí compra muito material para formar o estoque do produto, vai sobrar estoque do produto, ou você vai formar o estoque do material, não vai formar o estoque do produto, porque você vai esperar a venda chegar para ver se faz sentido formar o estoque do produto. Nos dois casos, você morreu com aquela quantidade parada ali no estoque, se não vender a quantidade prevista. Então, esse é um erro gigantesco. Segundo erro é subestimar a venda. Eu estou falando que esses são erros óbvios, mas acompanha que eu vou chegar num ponto aqui de solução para isso. Segundo erro é eu falei sobre subestimar, não, superestimar e agora subestimar as vendas. É o segundo erro e é meio é óbvio também, vai vender pouco, aí eu subestimo as vendas. Aí eu falo que vai vender 100 mil unidades de um produto, aí ele vende 1 milhão logo de cara. Quer um exemplo do que aconteceu recentemente? Se você quiser pesquisar, pesquisa, eu não lembro os números, mas a CIMED lançou o Carmed Fini, acho que era o Carmed Fini. Pesquisa sobre esse produto. É um case extraordinário, assim. Eles estimaram a demanda, explodiu de vender e começou a faltar produto em todo lugar. Só que eles conheciam a cadeia e a cadeia de fornecimento, cadeia de produção, e aí rapidamente eles conseguiram reabastecer, conseguiram colocar mais estoque nos pontos de venda. Então, planejamento de materiais para lançamento de produtos é muito diferente. O principal ponto que você precisa fazer é, primeiro, alinhar que ninguém vai acertar a venda. Ponto. E aí, desenhar planos de ação para, se vender o dobro, o que acontece? Se vender metade, o que acontece? Se vender só 10% do que a gente está estimando, o que acontece? Se vender 10 vezes mais, o que acontece? E aí você desenha os planos de ação, inclusive colocando o planejamento de materiais nestes planos de ação, e aí você aciona o plano de ação em cada um dos cenários. É muito mais inteligente, mas muito mais. E por que eu estou falando isso? Vamos supor que você estimou que ia vender 100 mil unidades e aí vendeu 1 milhão. Se você tem um plano de ação muito bem desenhado com os seus fornecedores, o fornecedor já sabe que pode acontecer isso. E aí, na hora que você for acionar o fornecedor, é muito diferente. Você não vai chegar com uma surpresa lá, porque você está alinhando isso o tempo todo. Então, lançamento de produto, você faz o planejamento de materiais de um jeito. Crescimento de produto, mesma coisa. É outra forma de fazer o planejamento de materiais. É completamente diferente. O produto está em fase de crescimento. Quanto ele vendeu 30 mil unidades esse mês? Quanto ele vai vender no próximo? Sei lá, 40. No próximo, 45. Em que momento ele vai estabilizar? Tá? Também já vivi esse cenário, produto crescendo, 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 estoque de material para suportar aquele crescimento sendo comprado, 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 de repente o produto bate num teto, cai, e aí você se vê com 12 meses de estoque dos materiais. Então, muito cuidado no planejamento de materiais em cada fase dos produtos. Para o nível de maturidade é mais tranquilo você fazer o planejamento de materiais, só que aí lembra, tá, que no nível de maturidade você vai voltar lá no que eu falei no começo. Ambiente produtivo, modelo de negócio. Você pode ter um produto maduro, só que ele é make to order.
ele é feito sob encomenda. E aí, se é um produto maduro feito sob encomenda, o seu planejamento de materiais ele pode ter problema. Agora, se ele é um produto maduro, feito para estoque, make to stock, é uma outra situação. Aí volta lá no começo do que eu falei. Onde você vai colocar a proteção? Você vai colocar a proteção no estoque, vai colocar a proteção em ociosidade das máquinas, ou vai colocar a proteção no estoque dos materiais? Aí você precisa tomar uma decisão em relação a isso. E declínio do produto. O produto bateu ali o ponto de maturidade, começou a ter dificuldade na venda, e aí ele vai caindo. Então, ciclo de vida do produto. Outro ponto extremamente importante que você precisa levar em consideração quando você está fazendo o planejamento de materiais. Então, entenda que não é, vou lá e vou colocar um pedido de compra ou uma requisição de compra. Você tem que fazer isso de forma inteligente. É isso que vai te diferenciar como profissional. É isso. É você conseguir olhar para isso e falar: nossa, se eu analisar desse jeito, eu tenho isso, tenho aquilo. E eu já vou falar do último ponto aqui, já falo dos comentários, só deixa eu falar dessa parte aqui que é muito importante. Se você olha desta forma, e aqui eu estou falando no planejamento de materiais, se você olha para o planejamento de produção dessa forma, olha para tudo dessa forma, você começa a ter um olhar crítico, um olhar inteligente, e as pessoas percebem isso. Você passa a ter muito mais credibilidade como profissional. As pessoas percebem. Percebem. Eu lembro claramente. Eu sempre fui crítico em relação às operações, à forma de fazer o planejamento. Eu entrava e mudava um monte de coisa. Eu ouvi muito ao longo da minha carreira: você tinha que ser nosso chefe, você tinha que liderar essa área. Porque eu tinha esse olhar crítico, me incomodava muito entrar numa empresa e ver a pessoa fazendo conta na calculadora lá para poder fazer o planejamento de materiais. Uma loucura. Ou um caso, tá? Lembrei de um caso aqui. Uma empresa que tinha um software, um ERP próprio, não lembro se era próprio, mas era um ERP antigo pra caramba. E de manhã liberava ali a possibilidade de fazer o planejamento de materiais, e aí todo o planejamento de materiais tinha que ser feito em um único dia, sem possibilidade de análise, olhando só as telas ali do sistema. Enfim, impossível tomar a decisão correta. Impossível. Primeira coisa que eu fiz: tira esses dados do sistema, reconstrói tudo isso e faz diferente. Então, esse olhar crítico ele vai te levar para um outro nível. E pode ser que no lugar que você está hoje, você ainda não tenha a oportunidade. Mas, se você começa a ter o olhar crítico na operação que você está hoje, as pessoas começam a perceber isso. Você começa a ter um resultado diferente. Você vai para um processo seletivo para entrar em outra empresa, a forma que você fala ali no processo seletivo é completamente diferente. E as suas chances de aprovação são muito maiores, mas muito maiores. Vai brilhar o olho de um recrutador se você está ali falando sobre planejamento de materiais, vai brilhar o olho você falar sobre tudo isso que eu falei. E, além disso, você falar: mas no seu caso, na sua empresa, o modelo de negócio é tal, o processo produtivo é tal, o ciclo de vida do produto ele acontece desse jeito, então eu vou ter que fazer o planejamento de materiais assim, assim, assado. Entende que é muito diferente. É muito diferente. Essas chances, elas explodem, tá? Chances de crescimento profissionalmente. Deixa eu pegar os comentários aqui. William, pode pensar em elaborar uma ordem de serviço com o tipo de cada item, com roteiro produtivo e prazo de entrega. Exatamente. Aí você entrou na parte de manufatura, né, William? Controle ali do processo de produção. Mas é exatamente isso. Você vai ter etapas ali, e aí uma ordem de produção vai consumir daquele produto, daquele material intermediário, ou daquele produto semi-acabado. Aquela ordem de produção vai consumir daquela parte. E aí essa ordem de produção ela pode acompanhar, inclusive pode ter cores diferentes ali. Você pode ter, sei lá, o semi-acabado com uma ordem de produção azul, e aí o produto acabado com uma ordem de produção vermelha, aí fixa uma na outra quando ele está consumindo. Aí tem várias coisas que você consegue fazer ali para controlar melhor a manufatura. Mas ótimo ponto, William, ótimo ponto. E controlar a manufatura é fundamental também, tá? Fundamental. Qualquer dia eu faço uma live sobre isso. E realmente eles não esperavam que iam vender tanto. Um neto comentou aqui. Boa. Não entendi muito bem, mas enfim. É a surpresa da venda de um produto novo, né?
Quarto bloco aqui de conceitos, layout de produção. Isso aqui também é mega importante, isso conversa com o processo produtivo que eu falei, mas é diferente. Você tem 4 principais layouts, posição fixa. O que é um layout com posição fixa? Produção de avião. Tá? Esse é o principal exemplo. O avião fica parado, tá? E aí os componentes vão chegando ali, vão sendo montados no avião. Então esse é o principal, posição fixa. Funcional, por grupo de máquinas. Então você pode ter, por exemplo, uma sequência de produção, e aí em uma etapa do processo produtivo, você tem várias máquinas colocadas uma ao lado da outra, e todas essas máquinas elas executam a mesma função. Então é um layout funcional por grupo de máquinas. E aí você pode ter vários grupos espalhados aí na produção. Então, esse é o segundo. Terceiro, célula de produção. E aí uma célula de produção executa várias operações diferentes dentro da mesma célula. Forma de planejar a célula é diferente, forma de abastecer, fazer o abastecimento de materiais de uma célula é diferente, dimensionamento de capacidade é diferente, mas eu vou conectar com o planejamento de materiais daqui a pouco. E o quarto tipo de layout de produção é baseado no produto. Como assim baseado no produto? Um exemplo, linha de produção de sorvete. Entra o palito num lugar, entra a embalagem no outro, a mistura ali do sorvete entra no outro, aí molda o sorvete e vai passando. É uma linha, ela é contínua, baseada no produto. São linhas de produção muito mais caras, é difícil investir nesse tipo de linha, é difícil encontrar uma empresa que tenha esse tipo de linha de produção. Então são 4 layouts. Se você for pesquisar, tem outros, tá? Eu estou trazendo aqui os 4 principais, e o planejamento de materiais ele é diferente em cada um destes layouts. É completamente diferente. Se você pega o baseado no produto, é de um jeito. Baseado no produto, você tem que tomar muito cuidado para não faltar material, porque quando você tem, por exemplo, uma linha que é baseada no produto, linha de sorvete. Não sei se a linha de sorvete é assim, tá? Mas eu vou pegar uma linha de produto, embalagem para a indústria farmacêutica, tá? Vou pegar esse exemplo. A sequência de trocas, ela precisa seguir um padrão para você não ter contaminação cruzada. Tá? Como assim? Vamos supor que você produz uma tampa colorida para a indústria farmacêutica. Você está produzindo uma tampa azul. Depois da tampa azul escuro, depois da tampa azul escuro, você não pode produzir a tampa azul claro. Você tem que produzir uma tampa amarela, que é completamente diferente da tampa azul escura, para você diminuir o risco de contaminação cruzada. Depois da amarela, você não pode produzir uma bege, você tem que produzir uma vermelha. Depois da vermelha não pode ser uma laranja, tem que ser uma preta. E aí o sequenciamento de produção ele é baseado no risco de contaminação cruzada. Então, você precisa tomar cuidado no planejamento de materiais para não faltar material de uma forma que você consiga seguir essa restrição à contaminação cruzada. Então, entende? É muito diferente, muito diferente. Eu estou falando do layout baseado no produto. É completamente diferente a forma de planejar. O exemplo do sorvete, eu não conheço uma linha de produção de sorvete, mas provavelmente você não pode sair de um sabor muito forte e ir para um sabor muito suave. Você tem que ter uma sequência que vai saindo de um sabor para o outro e vai decrescendo o nível de sabor. Provavelmente tem isso numa linha de produção de sorvete, para você evitar que misture o sabor, que aconteça algum problema, facilitar a lavagem da linha quando você está passando de um sabor para o outro. E aí o planejamento de materiais ele é diferente, ele tem que respeitar esse tipo de coisa. Produção em célula. Como que você faz o planejamento de materiais numa produção em célula? O abastecimento de materiais de uma produção em célula, ele pode ser 100% autônomo. 100%. Você pode não tocar no planejamento de materiais. Você faz o dimensionamento da célula, constrói vários kanbans ali que rodam conectados à célula e o abastecimento ele é autônomo. Você não precisa planejar. Então, olha a importância de entender o layout de produção quando você está fazendo o planejamento de materiais. Layout funcional por grupo de máquinas. Esse é mais simples, porque quando você tem um grupo de máquinas ali no layout funcional, provavelmente você tem um modelo de negócio make to stock, né, MTS, com uma produção ali relativamente contínua. E o primeiro que eu falei, que é o de posição fixa, produção do avião,
ou produção de qualquer equipamento industrial ali, grandes máquinas, tem um layout com posição fixa, que os componentes vão chegando e eles vão sendo montados numa posição ali fixa, o produto está parado. O planejamento de materiais aqui é completamente diferente, porque, de novo, você, assim como no primeiro que eu falei, para evitar contaminação cruzada, a montagem ela precisa respeitar uma sequência. E aí, se falta algum componente, porque você não está seguindo essa sequência, e também você não pode comprar todos os componentes de uma vez, porque às vezes a montagem demora 6 meses. Então, o planejamento de materiais ele é muito mais baseado num projeto, na execução de um projeto, do que na execução de uma produção. Então, é muito diferente. E ó, recapitulando, tá? Eu falei de ambiente produtivo, que é modelo de negócio, falei de processo produtivo, falei de ciclo de vida do produto e falei de layout de produção. E aí eu vou voltar, daqui a pouco eu volto lá no que eu falei no começo do que era a live. Só o comentário do Neto aqui. Ah, ele falou da Carmed, da CIMED ali, né? Que ele venderam muito acima do preço, mas muito, muito mesmo. E pré-lavagem, bom ponto na linha de sorvete, bom ponto, Neto. Mas aí essa pré-lavagem, ela deve, não sei se ela precisa respeitar uma sequência, mas ótimo, ótimo que você fez o comentário aí. E no começo da live eu falei o seguinte, falei, o planejamento de materiais ele é responsabilidade de quem? De compras, e aí eu não sei se o Igor tá aí que eu vou responder a pergunta dele. É responsabilidade de compras ou é responsabilidade do planejamento? Dado que planejar os materiais para planejar os materiais, você precisa respeitar tudo isso que eu falei. O time de compras está distante de tudo isso que acontece. O planejamento de materiais ele precisa ficar na mão do time que está fazendo o planejamento, que está executando a tarefa ali na ponta. Só que aí você que está executando o planejamento, você precisa tomar muito cuidado. Porque você é responsável pelo resultado da empresa como um todo. Eu já vou conectar com compras para você entender o que eu estou falando. O que uma empresa busca? Ela busca 3 coisas, tá? Em ordem de prioridade. Primeira, fluxo de caixa livre. A empresa não sobrevive sem fluxo de caixa livre. Então, dinheiro caindo na conta, sem algum comprometimento, dinheiro livre ali. Segundo, vendas. Tem que vender, tá? Tem que vender bem. Terceiro, rentabilidade. Então, a empresa ela precisa dessas 3 coisas. Você, que é responsável pelo planejamento de materiais, quando você está colocando um pedido de compra, você precisa lembrar destas 3 coisas. Tá? Primeiro ponto que você precisa lembrar: você vai usar esse material rápido? Fluxo de caixa. Se você não for usar esse material rápido, no momento que você colocou o pedido, o material chegou, o tempo que ele está parado no estoque, a empresa já pagou aquele material, ainda não recebeu do cliente, porque você ainda não usou aquele material, isso é fluxo de caixa, é capital ali parado. Isso custa caríssimo, tá? Principalmente no momento que a gente está hoje, que taxa de juros está 16%, 17% ao ano, é extremamente crítico para uma empresa assumir dívida para sustentar o fluxo de caixa. Então, primeiro ponto que você precisa lembrar. Segundo ponto, eu falei sobre vendas. E aí eu vou conectar com as seguranças que eu falei. Você está colocando segurança suficiente para não faltar produto, para não correr risco de venda? Então, o seu planejamento de materiais precisa ser pensado com um olhar para vendas também. E aí eu vou falar do terceiro ponto, rentabilidade. No caso de rentabilidade, você tem que sentar junto com compras e falar, para esse material, meu consumo anual é esse, vou consumir isso nesse mês, isso nesse mês, isso nesse mês. Ao longo dos próximos 12 meses, com uma variação aí de mais ou menos 20%. Conseguimos, isso te ajuda a fechar um contrato com o fornecedor e reduzir o custo de compra desse material em 15% ou 10%. Então, você que é responsável pelo planejamento, você precisa levar esses dados para o time de compras. É você que tem que apoiar o time de compras para que o time de compras consiga negociar com o fornecedor. O que acontece muito, muito nas empresas, e até foi um exemplo que, que o Igor trouxe hoje, o que acontece muito nas empresas é o time de compras negociando um volume gigantesco para reduzir preço,
E aí ele negocia esse volume, e ele toma a decisão de negociar esse volume, é muito mais porque ele não tem visibilidade de qual deveria ser o volume, e ele precisa ali bater uma meta de saving, né, de redução de preço, e aí toma a decisão unilateral. Agora, se você lista todos os materiais, sei lá, você tem 400 materiais que você está fazendo a gestão aí, você lista os 400, você senta com o time de compras e fala, nestes 50 eu tenho estabilidade no consumo. Eu sei exatamente não existe, tá? Mas eu sei com uma variação de mais ou menos 15% quanto vai ser consumido nos próximos 12 meses. E se você quiser, eu consigo estender para 24 meses. Conseguimos negociar, a gente consegue fechar um contrato de fornecimento com algum fornecedor. E aí, a partir do momento que você fixa o volume com o fornecedor, você pode ganhar duas coisas. Você pode ganhar em preço, que é a opção mais óbvia, redução de preço, ou você pode ganhar em aumento no prazo de pagamento. Ou você pode ganhar, eu esqueci do terceiro ponto, você pode ganhar em fornecimento imediato. Você negocia com o fornecedor, fala, vou comprar, sei lá, 50 toneladas no próximo ano. Ó, deixa sempre 10 toneladas aí no estoque, porque quando eu precisar, eu peço, você me entrega em 2 dias. Então tem vários benefícios. E aí, por que eu estou falando disso? Porque você que está fazendo planejamento de materiais, você precisa ter tudo o que eu falei em mente e mais. Tem outras coisas, tá? Mas para a gente fechar aqui a live em 1 hora. E mais essa parte aí de compras. Você precisa, quando você está fazendo o planejamento de materiais, você precisa ter o olhar de compras, o olhar do fornecedor. Tá? Tem que ter inteligência nesse processo, é fundamental. Isso traz muita redução de custo, mas muita mesmo. Ok? Tema de hoje, 1 hora e 2 minutos. Acho que é isso, né? 1 hora e 2 minutos de live aqui. Muito obrigado por terem acompanhado. Live fica gravada. Deixa eu ver. Igor, eu gosto dessa disputa planejamento de materiais porque é o PCP que tem acesso a essas informações. Hoje eu recebo materiais que não precisamos só para baratear o pedido. Ótimo ponto, Igor. É excelente ponto. Aí, nesse caso, devolve. Não estou falando para devolver o material. Devolve o dado. Ajuda. Senta com o time de compras e fala, ó, para esses materiais aqui a gente até consegue fazer isso que você está falando. Só que, será que o fornecedor pode ficar com o material lá no estoque? Ó, para esses outros aqui, não compra mais não, porque isso me dá problema aqui no espaço de armazenagem. Então, a proatividade resolve esse tipo de problema. E você só. E não estou falando que o ponto aqui não é sobre ser ou não ser proativo, é sobre fazer todo o planejamento pensando na empresa como um todo. E aí o planejamento de materiais você faz também pensando em compras. Muito bom, gente. Muito obrigado mesmo por acompanharem aqui a live, nossa live de segunda-feira. 7h30 da noite, 1 hora e 3 minutos de live, muito bom. Amanhã tem live de novo, amanhã é terça-feira, quarta tem live de novo, quinta de novo, e aí sexta e sábado tem uma folguinha, né? E domingo tem live de novo, tá bom, gente? Um abraço, mandem sugestões de tema, tá? Mandem sugestões de tema no direct, que eu trato do tema aqui. O tema de hoje foi sugestão. Claro que eu abro o tema para falar mais, para explicar com mais profundidade, porque esse é o objetivo aqui, não é falar só, não dá para falar de um tema específico, porque planejamento de produção, planejamento de materiais, tudo isso é muito amplo, conecta com várias áreas. Eu sempre vou trazer dessa forma. Muito obrigado por acompanharem. Boa noite para vocês. Ótimo finzinho aí de segunda-feira e até amanhã. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.